Tabelas. As tabelas são definidas com a tag table. Como está nesse pequeno texto que eu montei aqui, uma tabela é dividida em linhas com a tag tr. E cada linha é dividida em células ou colunas, de dados com a tag td. Também podemos utilizar para cabeçalho de cada coluna a tag TH, ou seja, a gente vai colocar uma coluna em destaque, em negrito, e também essa tag centraliza. E quando queremos mesclar uma determinada linha, a gente usa o atributo goSpan. Então vamos criar uma tabela, que na verdade é uma tabela, ela permite que a gente organize os dados, sejam texto, bem como imagens. Há alguns anos atrás, alguns sites eram criados com tabela, mas o problema de alinhamento e questão de navegadores também, posicionamento de itens, era mais complicado, foi tornando-se cada vez mais complicado, E aí surgiram outras tecnologias para substituir a inserção de tabelas para a criação de layouts. Vamos então criar uma tabela básica para posicionar elementos de texto dentro de uma página de HTML. Aqui no Visual Code, vamos criar um arquivo. E vou chamar ele de tabela. Lista de pessoas. É uma tabela dentro do HTML. Nós vamos utilizar ela aqui nesse exemplo simples para criarmos uma lista de pessoas. Então, a tag utilizada, é o table. Observe que quando eu determino a região que a tabela vai ser criada entre as tags table, no preview não aparece nada. Eu vou então criar, como exemplo aqui, nós vamos criar então uma linha, com a tag tr. Então, tr termina a criação de uma linha. Neste momento, aqui também na visualização, não está sendo exibido esta linha. Então vamos agora criar uma coluna usando a tag td. Observe então que o td ele permite a criação de células ou, como a gente pode também denominar, colunas. Observe que mesmo criando uma coluna, o navegador não exibe. Vou criar uma segunda coluna. E notem que a tabela criada, início aqui e finalizando aqui na linha 15, não é exibido nenhum conteúdo. Vou inserir um conteúdo aqui dentro da linha 12, na coluna inicial. Então vou chamar aqui de coluna 1. Observem que já é exibido aqui o conteúdo, mas a tabela não é exibida
a gente cria uma tabela no Word com linhas e colunas, aqui no HTML a gente definiu que nós temos uma linha aqui, um OTR, e 2 colunas, mas ele não exibe no navegador. Vamos colocar aqui também coluna 2. Observem aqui as 2 colunas criadas, mas entretanto a dimensão, né, da linha e a coluna, ou seja, as bordas não são exibidas. No exemplo aqui que eu deixei colocado, vamos entender aqui, ó, border, define a espessura da borda da tabela. Exemplo, table border igual a 1. Então vamos colocar a borda igual a 1 para ver se a borda agora é exibida. Então, table border 1. Pronto, agora já temos aqui a tabela definida com uma linha, ou seja, criou a linha e 2 colunas aqui. Caso eu queira uma terceira coluna nessa mesma linha, eu coloco TD coluna 3, ou seja, coluna 1, coluna 2, coluna 3, dentro de uma linha. Se eu quiser uma segunda linha, eu posso, mesmo procedimento, TR, e para mim criar uma coluna, mesmo processo, TD, coluna 1. Notem a coluna criada aqui dentro, a linha 2. Coluna 2. Coluna 3. Pronto, eu tenho então uma linha, 3 colunas. Segunda linha, 3 colunas. Width define a largura de uma tabela ou de uma coluna, por exemplo. Então, defini a borda como 1 e agora eu vou definir a largura dessa tabela em 1000. Então, aqui, largura de 1000 pixels. Ou poderia colocar também largura de 50%. Ou quer que ela ocupe toda a extensão do meu monitor. Então você pode colocar em pixel ou em percentual. Então 100 aqui é percentual, ou seja, eu não defini nada além do número 100, ele entende que é pixel. Então eu vou definir aqui como 500 pixels. Poderia também colocar aqui coluna 1. Eu quero ela como vai ser a coluna menor, eu quero colocar ela com 100 pixels. Coluna 2. Colocar ela com 200 pixels. E coluna 3. Colocar ela com 150 pixels. Então eu posso definir as larguras de cada coluna. Vou copiar. Na verdade eu vou copiar as dimensões das 3 colunas, tá? Fica claro que cada coluna, nas linhas que eu defini, todas as colunas terão a mesma largura. Bom, outra coisa. Align. Eu posso definir um alinhamento para uma tabela no geral ou para uma coluna. Ou seja, eu quero centralizar essa tabela. Então aqui na linha 10 eu vou colocar aqui, ó, align igual a center. Se eu colocar aqui, ó, left, ela fica alinhada à esquerda ou right. Vou salvar e vou aqui no navegador para a gente ter uma visão mais precisa da tabela. Pronto. Aqui é o alinhamento da tabela. Vamos aqui no Visual Code.
deixar esse alinhamento aqui definido. Vamos colocar agora deixar esse space page para depois. Vamos colocar aqui então eu defini antes para vocês aqui o TH, que é as linhas de cabeçalho, as colunas de cabeçalho, né? Então aqui na primeira linha minha, eu vou ter o cabeçalho de coluna com TH. Notem que ele já colocou em destaque em negrito e já centralizou. Se eu não fizesse isso, eu teria que usar esse recurso aqui, ó. Strong, ou seja, eu quero que ele coloque negrito na coluna 2 aqui, lá também colocou, e aqui line center, ou seja, eu usei duas tags para centralizar e destacar em negrito, quando na primeira linha dessa coluna 1, na primeira linha, eu coloquei apenas o TH. Ele já fez a mesma coisa utilizando duas tags aqui, ó. Então vou desfazer e repetir também o mesmo processo utilizado na linha 1, coluna 1. Então, TH. Então, esse processo a gente utiliza normalmente na primeira linha e nas primeiras nas colunas, né? As 3 colunas que temos aqui. Agora eu vou definir aqui, então, os títulos de cada coluna. Por exemplo, código, nome, contato. Código 1. Eu posso, em alguns casos, alinhar alguns conteúdos que são numéricos à direita. Ou seja, eu quero que o código apareça alinhado à minha direita. Facilita, inclusive, quando tenho números que podem ter o tamanho de 1 ou tamanho 2, 3, por exemplo, 1, 150, 800, 2000, que eles vão alinhando da direita para a esquerda. Um exemplo clássico disso seria, seria isso aqui, ó. Vou copiar essa linha e vou colar. Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, ele vai alinhando da direita para a esquerda. Se eu deixar ele como left, observem que nos dois casos aqui, olha, tem números, os números vão alinhando da esquerda para a direita. Ou seja, na informática, os números são alinhados da direita para a esquerda, independente de estarmos no HTML, no Word, no Excel, ou seja, qualquer aplicativo, ele vai sempre observar essa regra de organização de alinhamentos de números da direita para a esquerda e de texto da esquerda para a direita. Entretanto, se a gente não definir aqui que a gente quer os números à direita, esse alinhamento será entendido como um texto à esquerda para todos, né? Independente do conteúdo ser número ou não. Aqui eu posso colocar também, ó, o telefone como alinhamento à direita, o contato, né? Posso colocar ele como alinhado à direita. Isso é claro, depende muito
como você quer organizar os seus dados. Por exemplo, se você achar que o contato aqui está muito grande, você pode definir aqui um tamanho. Então, você vai definindo aqui a largura de cada coluna de acordo com o conteúdo que você vai estar armazenando. Uma outra coisa, então, que a gente pode colocar aqui é o espaçamento entre uma coluna e uma outra coluna, por exemplo, entre os dados que você está colocando. Então, aqui a gente pode colocar, usando o cell spacing, espaçamento entre uma coluna e a outra. Observem aqui, ó. Entre uma coluna e a outra, eu vou aumentar um pouquinho aqui. Vou colocar, por exemplo, 5. Observem aqui no preview. Vou salvar aqui. O espaçamento entre uma coluna e uma outra coluna. Isso é feito com cell spacing. Inclusive, em alguns casos, a gente pode criar botões, tá? Usando a tabela, dando a impressão que é um botão, né? Observe aqui, ó, a largura da borda. Vou aumentar aqui um pouquinho, colocar 3. Deixa 3 aqui também. No Word eu vou permanecer como estava. Aqui eu tenho uma borda um pouquinho maior. Vou colocar 2. E agora eu quero colocar o cell spacing, quer dizer, o espaçamento entre uma coluna e a outra é o spacing. E o paging é um espaçamento interno, ou seja, eu quero colocar espaçamento entre o conteúdo interno da célula. Não é necessário abrir aspas nem fechar, porque quando é conteúdo numérico, ele já automaticamente entende. Alguns editores atuais, eles acabam colocando como possível erro no cell spacing e no cell paging quando você não coloca aspa. E alguns outros atributos também. Embora isso não seja obrigatório. O espaçamento interno. Vou aumentar inclusive aqui, vou colocar 5 para vocês. Ó, o espaçamento interno agora aumentou, ou seja, entre a borda da célula, laterais, aqui, inferior, superior, esquerda, direita, o espaçamento aumentou. Vou apertar Ctrl S para salvar e vamos ver no navegador como que ficou. Você pode organizar de acordo com o que você achar melhor. Bom, uma outra coisa que a gente pode fazer aqui dentro de uma tabela, que eu já comentei no início aqui da explicação, é usar o GoSpan. Eu quero mesclar uma linha, ou seja, eu quero colocar um título aqui e mesclar. Eu já coloquei um título aqui fora da tabela, H3 Align Center, quer dizer, eu coloquei ele fora. Eu vou utilizar esse conteúdo aqui para criar uma nova linha e vou colocar esse título aí. Observem que com uma linha só, se eu colocar aqui, ó, TD
o item, ó, na verdade, eu vou colocar alinhamento primeiro. Ó, center, ele centralizou apenas na coluna que eu estou. Eu quero que ele centraliza nessa região toda aqui, ó, envolvendo essas 3 colunas aqui. Para isso, eu vou usar o TD CoSpan, ou seja, eu quero mesclar. O que é mesclar? Eu quero unir nessa linha 1 que eu estou agora, que é este pessoas, eu quero unir as 3 colunas que eu tenho definido como atualmente na minha tabela, uma coluna só. Se eu colocar CoSpan de 1, não vai acontecer absolutamente nada diferente. Se eu colocar CoSpan 2, lá, ele mesclou 2 colunas. Automaticamente centralizou entre 2 colunas. Se eu colocar 3, observe que ele mesclou referente a 3 colunas e centralizou. Agora, essa primeira linha aqui já não é mais necessário. Eu tenho um título já colocado dentro da minha tabela. Eu poderia colocar aqui dentro da linha 1 o strong para destacar. E também eu poderia colocar aqui alguns recursos. Por exemplo, eu quero colocar dentro da coluna 1, por exemplo, um background, cor de fundo, por exemplo. Então, como que eu faria isso? Aqui, antes de eu fechar de maior aqui na minha tabela, da minha coluna, né? Aliás, aqui eu posso colocar background, posso colocar aqui, por exemplo, não é background, né? É BG Color. BG Color é uma cor vermelha, então estou definindo aqui uma cor de fundo para a minha tabela. Eu posso também definir aqui uma cor de fundo. No caso, eu coloquei na coluna atual, né, que é uma coluna só mesclada, e na linha 1 eu posso definir também uma cor na borda. É border color. Border color na cor vermelha. Vou colocar aqui uma que ele não colocou. Vamos colocar aqui na linha. Agora sim, ó. Eu defini a borda geral como vermelha. Então, eu posso definir, se eu também achar interessante, colocar uma cor de fundo para a minha tabela geral, dentro da linha 9 aqui, onde eu defini a minha tabela, eu posso colocar uma cor de fundo geral como cinza, e na linha que eu quero aqui, no caso, a primeira linha de minha tabela, onde está definido o título, eu posso colocar também uma cor de fundo para aquela situação.